Né? Quinta-feira todo mundo feliz, tá chegando o fim de semana. Pelo menos os farmacêuticos estão, pessoal. Porque eu sei que a maioria, né, talvez esteja de quarentena, mas nós farmacêuticos, profissionais da saúde, tá todo mundo trabalhando pra caramba. Olá, pessoal. Estão chegando. Opa, o Cláudio tá aqui. Tô esperando o Cláudio para ver se ele se encontra ali, manda a entrada aqui, solicita a entrada e a gente já começa a conversar, tá bom? Vamos chegando. Tô conversando. Opa! E aí? Aí, ó, chegou. Tudo bem? Parece. Tudo ótimo, e você? Tudo. Maravilha. Bem. Então, eu tava conversando com eles aqui que farmacêuticos estão trabalhando o dobro, né? Nós estamos, na quinta-feira, nós estamos tudo cansados. Com certeza, essa hora a gente está quebrado. O estresse do dia a dia, né? Com tudo isso aí, a gente está trabalhando, mas feliz, viu? Porque a gente está fazendo a nossa parte. Fazendo a diferença, é isso aí. Muito bom. Estão fazendo a diferença. Com certeza. Eu falei, outro dia eu ganhei um xingão do Adriano porque eu não me apresentei, porque nem todo mundo, né, que acompanha a gente me conhece. Os alunos, o pessoal que gosta dessa área, teve pergunta, né, sobre manipulação lá pra gente trazer alguém, então fui procurar aí os colegas da pós, né, já veio o Adriano, agora o Cláudio. Então, pessoal, eu sou farmacêutica ortomolecular, estou aí no consultório há mais de 3 anos, né, 4 anos, estudando orto aí há 5 já, comecei em final de 2014, estamos aí na luta e fazendo a diferença. E eu trabalho no consultório fora da farmácia, né, então eu trabalho numa clínica. E aí eu estava procurando alguém que atendesse os pacientes, que fizesse consulta dentro da farmácia de manipulação. Então o Cláudio pode se apresentar aí, fala um pouquinho da tua formação, Cláudio. Então, eu sou farmacêutico, né, claro. Eu sou especialista em fitoterapia, tenho a pós em homeopatia, né, e por último fiz a pós em ortomolecular, junto com você lá em Campinas, né. Sim. E eu já faço assistência farmacêutica, na verdade, essa assistência farmacêutica primária, mesmo antes do farmacêutico prescrever, já faz bastante tempo no balcão da farmácia, né? Dentro da farmácia. Sim, o Cláudio tá... Você tá falando a sua idade, Cláudio, você podia fazer isso. Tá dizendo que é antes da legislação. Vamos mudar de assunto aí, né? Oi, Ingrid, a Ingrid aí, ó. A Ingrid acompanhando nós, a nossa colega também de pós aí. Ela vai vir semana que vem aqui falar com a gente também. Eu vou trazer ela aqui. Todo mundo que está aí na horta, eu vou trazer para o pessoal conhecer, que essa é uma área maravilhosa, né, que faz toda a diferença. E tem muito campo de atuação, né? Por isso que eu estou trazendo... Todo dia eu trago alguém que atua, né, dentro da sua área. Já trouxe alguém da estética aqui, já trouxe o Adriano para falar do nutricionista, agora é você. E é uma coisa muito legal, né? Você falou aí de atender no balcão. Aí eu estava me falando também antes, que falou assim, eu atendo no balcão e direciono. Como é que é essa história? Tem, então, 2 formas de a gente atender na manipulação? Na realidade, a gente que trabalha na linha de frente na farmácia, né? Então você faz vários tipos de atendimento, né? Tem aquele mais simplificado, que o cliente vem desde tirar uma dúvida, né? Ou até uma prescrição mais simples, né? Que essa prescrição muitas vezes você faz ela diretamente ali no balcão, ali numa mesa. No caso aqui eu tenho uma mesa, né? Dentro do atendimento, e essa pessoa eu atendo ali ela naquele local, né? E lá você vai atender esses atendimentos mais simples, essas prescrições que você não precisa de uma anamnese mais detalhada, né? Porque tem coisas... Sim, e até eu achei... Opa, o pessoal aí comentando, né? Ó, Vanessa, fazendo o seu curso e fazendo registro como terapeuta, posso prescrever? Sou farmacêutica clínica. Certeza que você pode prescrever, tá? E viu? E só para reforçar aqui para os farmacêuticos, todo farmacêutico recém-formado, pessoal, pode prescrever nutracêutico e fitoterápico. Você não precisa ter uma pós-graduação. Pela legislação, você pode prescrever.
mas eu sei, né? O farmacêutico. Sim. E você estava me falando, né, Cláudio, poxa, esse atendimento, mas eu acho uma coisa muito interessante. A gente tem esse atendimento no balcão, tem coisas simples que você vai lá e resolve. O paciente vem e pede, eu queria uma coisinha para isso, para minha pele e tal. Agora, tem coisas que você, como um farmacêutico que estudou, que é ortomolecular, que estudou fitoterapia, homeopatia, que já quando eu estava aprendendo, já estava me ensinando. Depois vou contar aqui uma coisa que ele me ensinou na pós, que eu ajudei muita gente a largar o omeprazol com isso, tá? E assim, a grande diferença, eu acho, Cláudio, não sei se você concorda, é que eu estando ali, eu vou saber diferenciar quando um paciente precisa de um atendimento com uma anamnese daquele que eu realmente posso atender rápido no balcão. Eu acho que essa é a grande diferença do conhecimento. Na verdade, naquele momento ali que você está atendendo esse paciente, você já vai, primeiro com a função do farmacêutico, primeiro é ouvir, né? Eu acho que você começa a ouvir, você já vai fazendo uma análise desse paciente. Se é uma coisa realmente simples, ou se é uma coisa que você vai ter que fazer uma anamnese mais detalhada, vai ter que chamar ele para sentar numa sala, ou às vezes é um sintoma, uma dor dele que você precisa resolver, e às vezes ele está inibido, às vezes é uma coisa mais detalhada, às vezes é um problema de libido, por exemplo, né? Que ele não quer conversar com você, às vezes no balcão, né? Aí você tem... Gente, o Cláudio falou de libido. Vocês não sabem o quanto que tem de problema nisso, gente. O pessoal tá todo mundo com esse problema. Depois ele fala aí os tipos de paciente que ele mais atende daí nesse consultório que precisa de investigar. Né? Mas uma questão que é muito interessante, né? Se você pega essa oportunidade que você tem, né, Cláudio, ali no balcão da farmácia de manipulação, por exemplo, e também na drogaria, é o mesmo tipo de atendimento e de oportunidade, de você mostrar para um paciente que muitas vezes o que ele está buscando ali para algum sintoma tem que ser investigada a causa, e que a causa pode ter relação com órgãos ou com sistemas que ele nem imaginava. Por isso que a ortomolecular é tão fantástica, né? Porque ela vai sempre na causa. A gente certeza. vai na causa, né, do problema. E às vezes você dentro desta análise, você tem que ver várias situações, aquela que você vai conseguir resolver, e também você tem que entender aquela que você não vai conseguir resolver. Porque muitas vezes, até o pessoal que trabalha aqui comigo, minha filha trabalha comigo, até a hora que ela fala assim, nossa, o paciente pensa que você é Deus, pai, quer que você resolve tudo. E aí você tem que falar para ele, falar, não, você vai precisar de um atendimento especializado, você vai precisar de uma terceira pessoa, às vezes você precisa de um psicólogo, você precisa de várias situações. Isso. Você tem que estar ali naquele momento, analisando tudo isso. Eu falo, não, você vai precisar de um atendimento multidisciplinar, você vai precisar de mais pessoas para poder te ajudar, né? Porque assim, na farmácia, Vanessa, tem assim, às vezes o médico, acontece isso aqui comigo, às vezes o paciente passou por uma consulta e ele não falou tudo para o médico. Só que aí ele chega aqui na farmácia, ele tem mais uma proximidade. E às vezes ele te relata uma coisa e fala, mas você foi, não relatou. Mas tudo bem, vamos resolver, vamos te entender, vamos te enxergar com tudo. Viu, Cláudio? Mas sabe o que é? É que na ortomolecular a gente tem uma anamnese, um rastreio detalhado. Né? Então a gente tem uma forma de enxergar a doença que é isso que faz a diferença. E sabe que lá no meu curso, tem aluno aqui assistindo, eu sei, na primeira aula, estudando homeopatia, a gente tem sempre o pensamento de resolver um sintoma. E o paciente também tem esse pensamento, ele quer que a gente resolva um sintoma. Então eu falo, com a ortomolecular a gente tem que fazer o rastreio. Não é assim, qual que é tem uma fórmula aí para eu tratar a ansiedade. Aí eu pego aquela fórmula e passo para todo mundo, Cláudio. Você acha que vai funcionar? Não vai. Não vai funcionar, porque cada um tem um metabolismo, cada um tem uma rota. Eu
eu tenho casos, às vezes, de um fitoterápico comum, que é a valeriana, por exemplo. Você tem cliente que o paciente, ele relaxa, dorme com valeriana. Eu já tive casos de o paciente excitar com a valeriana. Então, cada caso é um caso. Tá mais... Cláudia, melhorei muito. Cortou aí? Voltei. Eu caí, gente? Eu sumi? Você deu uma sumidinha aí. Então, repete essa última que você falou. Então, às vezes, por exemplo, eu atendo bastante mulheres que vêm com menopausa, fogachos, né? Para fazer essa modulação, estabilização, esse equilíbrio, né? E aí você pega, monta a fórmula para a Vanessa e ela me vem daqui 30 dias, que eu costumo sempre pegar o paciente e voltar de 30 em 30 dias para a gente ver como que está reagindo aquela formulação para ele, até para ver para onde a gente vai, né? E muitas vezes eu me surpreendo. Aí eu até comento, às vezes até aqui com o meu pessoal, falo, nossa, essa vai ser a formulação da menopausa. Aí eu dou essa mesma formulação para Maria, ela vem aqui e fala, não resolveu nada. Então, é diferente. Então hoje não adianta. Pessoal, perceberam um conceito aí que o Cláudio passou? A gente tem que individualizar o tratamento e aí essa o grande segredo da ortomolecular, né? E é o grande trunfo que a gente tem, que a gente procura individualizar. Né? Eu vejo muito isso. Isso, essa é a diferença. Tá? Você vê, ele está ali dentro da farmácia, né? E eu digo que quem está dentro da farmácia, tanto da drogaria quanto da manipulação, são pessoas que, se fizerem um consultório, conseguem, né, direcionar os pacientes e falar, olha, você precisa passar por uma consulta, a gente tem esse serviço aqui, assim, né? Então, é uma forma de você pegar os pacientes que estão complicados, falar, olha, esse teu sintoma, ele pode ser tanta coisa, né? Ele pode ser um problema hormonal, ele pode ser um problema, né, por exemplo, a falta de libido que você comentou antes, né, Cláudio, que olha, se fizer uma estatística aqui, a mulherada tá feia, viu, gente? Os homens, eles não falam, sabia? Pra mim, eles não vão falar, pro Cláudio, eles vão falar. Sim, né? Mas porque homem vai procurar homem, né, pra falar disso. Então é difícil o paciente que eu tenha que vai falar, mas a mulherada daí fala pra mim, né? Daí fala, olha, isso aí tá péssimo, não tem nada que possa me ajudar, isso tá feio, né? Daí a gente tem que ver se é uma questão emocional, né, Cláudio? Se é uma questão hormonal, daí eu faço rastreio, eu peço os exames, né, pessoal? Vocês sabem, quem me acompanha aí já sabe que no curso eu até mostro os exames básicos que a gente pede, né? E tudo isso é direcionado para tratar aquela pessoa, né? E às vezes o cortisol alto já faz, né, Cláudio? Então, às vezes não é que está baixa hormonal, o hormônio feminino é o responsável. O responsável é o cortisol, que deu um pico lá, porque a pessoa está estressada, está passando por um momento difícil, aí sobe o cortisol, cai hormônios sexuais, né? E aí, se cair testosterona, se cair os hormônios, tanto a mulher quanto o homem vai ter problemas nesse sentido. Né? E principalmente a mulher que tem menos testosterona, então ela precisa dele, né? Pelo menos que ele esteja num nível médio ali, se não está ótimo, mas que esteja no nível médio para as coisas andarem, senão vai... E ocitocina também, aí é uma cascata hormonal, né, pessoal? Com certeza. E às vezes não adianta você fazer uma reposição hormonal se você não tratar o estresse adrenal, né? O cortisol, e não adianta nada. Você não vai ter essa distorção, inclusive, desse hormônio. E ainda tem que, a gente estava falando, até entrou nessa questão de hormônio também, porque acho que o pessoal precisa muito prestar atenção nisso. Então o Adriano falou, às vezes, se você estiver inflamado, né, com inflamação sistêmica, com estresse oxidativo, o hormônio não vai resolver, porque ele está com dificuldade de se ligar lá nos receptores e ainda vai virar outra coisa, né? Por exemplo, um testosterona virando de hidrotestosterona, alguma outra coisa vai desequilibrar mais. Então, pelo que eu entendi, o que você trata bastante é menopausa. Bastante gente, mulher com menopausa. Eu trabalho bastante, atendo bastante paciente que tem menopausa. O pessoal procura muito para queda de cabelo, né? E aí, uma coisa que eu ia falar, eu tenho 2 momentos, eu acho.
o antes da orto e o depois da orto. Eu acho que depois da orto, isso para mim, eu sempre gostei muito de suplemento. Acho que suplemento, você precisa de suplemento. Eu sempre tive essa visão, esse conceito, né? Que é necessário. Sim. Você não ingere aquilo que você precisa diariamente, então você tem que suplementar. De outro jeito, né? Sim. Então eu acho que depois da horta, minha visão do paciente, ela melhorou muito, né? E isso foi muito importante. Então eu juntei a anamnese da homeopatia, a fitoterapia, o nutracêutico, isso fez eu fechar, né? Deve ser maravilhoso o seu tratamento, hein? Acho que eu vou fazer uma consulta contigo, Cláudio. Porque eu tô muito focada na horta, né? Vamos pegar um pouco aí da homeopatia, umas coisas. Mas eu fiz, sabia? Esse ano eu fiz um tratamentozinho homeopático junto com a horta. Foi bem legal. Depois eu te mando as formas pra você dar uma analisada, você que manja. Mas teve uma amiga minha que... Teve uma amiga que falou, ó, você quer... Como a gente tá num momento, né, pessoal? Aí bem legal, né? Cheio de vírus. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, ó, tô fazendo tudo o que a Orso fala para fortalecer o sistema imunológico. Os nutracêuticos eu já venho tomando, né? Já venho me tratando aí, eu sou minha primeira paciente, né? Então, que eu mudei de vida mesmo foi em novembro de 2016, depois daquela aula com a Ruth, lembra da Ruth, Cláudia, nossa professora a nutricionista que deu aula pra gente de intestino, né? Então, depois que eu tive aula com ela, a gente teve aquele módulo de intestino, eu fiz aquele detalhe agora. Vamos lá. Então, aí eu venho me tratando com essas questões. Aí depois a gente vai editar para pôr no YouTube e vamos tirar essas quedas e vamos juntar aí da onde o pessoal assistir bem certinho. Mas tenham paciência, né, pessoal? A gente tá numa época que tá muita gente na internet, porque nessa quarentena, então a gente perdeu também qualidade de internet, né? Sim. Foi bem complicado. O trânsito tá muito grande. Então eu comecei a me tratar, minha vitamina D, zinco, tudo isso eu equilibrei. Mas uma amiga minha me falou assim, faz uma fórmula aqui que tem que a Universidade aqui do Paraná, de Curitiba, fez estudos com aquela fórmula homeopática e deu resultados excelentes na imunidade. E ela me passou e falou, você quer fortalecer, faz essa fórmula aqui. Então eu tomei uma fórmula homeopática aí para ajudar, além da horta, né? Além da suplementação. Exatamente. Ela trabalha o equilíbrio, né, das energias, e a horta trabalha o equilíbrio. Pessoal, eu falei que ele me ajudou no começo, por quê? Porque o Cláudio, enquanto eu estava estudando horta, ele já tinha leão direcionado para tratar aquela pessoa, né? E às vezes o cortisol alto já faz, né, Cláudio? Então, às vezes não é que tá baixa hormonal, o hormônio feminino é o responsável. O responsável é o cortisol, que deu um pico lá, porque a pessoa está estressada, está passando por um momento difícil, aí sobe o cortisol, cai hormônios sexuais, né? E aí, se cair testosterona, se cair os hormônios, tanto a mulher quanto o homem vai ter problemas nesse sentido, né? E principalmente a mulher que tem menos testosterona, então ela precisa dele, né? Pelo menos que ele esteja num nível médio ali, se não está ótimo, mas que esteja no nível médio para as coisas andarem, senão vai... E ocitocina também, aí é uma cascata hormonal. Com certeza. E às vezes não adianta você fazer uma reposição hormonal se você não tratar o estresse adrenal, né? O cortisol, e não adianta nada. Né? Você não vai ter essa absorção, inclusive, desse hormônio. E ainda tem que, a gente estava falando, até entrou nessa questão de hormônio também, porque eu acho que o pessoal precisa muito prestar atenção nisso. Então o Adriano falou, às vezes, se você estiver inflamado, né? Com inflamação sistêmica, com estresse oxidativo, o hormônio não vai resolver, porque ele está com dificuldade de se ligar lá nos receptores e ainda vai virar outra coisa, né? Por exemplo, um testosterona virando de hidrotestosterona, alguma outra coisa vai desequilibrar mais. Então, pelo que eu entendi, o que você trata bastante é menopausa. Bastante gente, mulher com menopausa. Eu trabalho bastante, atendo bastante paciente que tem menopausa. O pessoal procura muito para queda de cabelo, né?
E aí, uma coisa que eu ia falar, Vanessa, eu tenho dois momentos, eu acho. O antes da horta e o depois da horta. Eu acho que depois da Sim, horta, isso para mim, eu sempre gostei muito de suplemento. Acho que suplemento, você precisa de suplemento. Eu sempre tive essa visão, esse conceito, né? Que é necessário. sim, Você não ingere aquilo que você precisa diariamente, então você tem que suplementar. Não tem outro infelizmente. jeito, né? Sim, Então, eu acho que depois da horta, minha visão do paciente, ela melhorou muito, né? E isso foi muito importante. Então, eu juntei a anamnese da homeopatia, a fitoterapia, o nutracêutico, isso fez eu fechar, né? Essa deve ser prescrição. maravilhoso o seu tratamento, hein? Acho que eu vou fazer uma consulta contigo, Cláudio. Vamos conversar. Porque eu tô muito focada na horta, né? Vamos pegar um pouco aí da homeopatia, umas coisas. Mas eu fiz, sabia? Esse ano eu fiz um tratamentozinho homeopático junto com a horta. Foi bem legal. Depois eu te mando as formas pra você dar uma analisada, você que manja. Mas teve uma amiga Maravilha, minha que porque Teve uma amiga que falou, ó, você quer, como a gente está num momento, né, pessoal, aí bem legal, né, cheio de vírus, então, o que que aconteceu? Eu falei assim, ó, tô fazendo tudo o que a Orso fala para fortalecer o sistema imunológico. Os nutracêuticos eu já venho tomando, né, já venho me tratando aí, eu sou minha primeira paciente, né, então, que eu mudei de vida mesmo foi em novembro de 2016, depois daquela aula com a Ruth, lembra da Ruth, Cláudia, nossa professora lembro, a nutricionista que deu aula pra gente de intestino, né? Então, depois que eu tive aula com ela, a gente teve aquele módulo de intestino, eu fiz aquele detox, lá como um ponto de partida de mudança na minha vida. Então, por isso que eu sei o mês, foi novembro de 2016. Eu comecei a me tratar, minha vitamina D, zinco, tudo isso equilibrei. Mas uma amiga minha falou assim, faz uma fórmula aqui que tem que a Universidade aqui do Paraná, de Curitiba, fez estudos com aquela fórmula homeopática e deu resultados excelentes na imunidade. E ela me passou e falou, você quer fortalecer, faz essa fórmula aqui. Então, tomei uma fórmula homeopática aí para ajudar, além da horta, né? além da suplementação. A homeopatia, Exatamente. ela trabalha o equilíbrio, né, das energias, e a horta trabalha o equilíbrio. Sim, fica muito bom. Com certeza. Outra coisa, pessoal, eu falei que ele me ajudou no começo, por quê? Porque o Cláudio, enquanto eu estava estudando horta, ele já tinha estudado fitoterapia, mas eu vou falar uma coisa aqui que ele me passou no começo, pessoal, que me ajudou a tratar, sendo que eu falei aqui, o Cláudio foi o cara que me ajudou a tirar o metrazol do poço, né? Aí a gente estava aprendendo ainda sobre hipocloridria, sobre essa questão do estômago. Ele me passou uma fórmula, uma tintura, né? Cheguei até a comprar de você no começo, né, Cláudio? O Cláudio está em São Paulo, gente. Que cidade que é, Cláudio? Estou no estado de São Paulo, estou na cidade de Assis, né? Eu estou na cidade de Assis, estou aqui a uns 100 quilômetros do Paraná, aqui, 120 de Londrina, né? Estou Sim, no sul do estado de São Paulo, né? sim. E essa Então, fórmula aí, aí, eu faço muito ela, viu? Essa fórmula ainda, para tratar é muito bom o estômago. eu vou falar aqui o nome dos ativos, ó, pessoal. Ele faz uma tintura, guaçatonga, espinheira santa, melissa, dente de leão, tintura e isso aí, gente, trata desde inflamação do estômago, mas tá bem complicado hoje. Você vê, Cláudio, fiz live na segunda e na terça, deu umas 2 travadinhas. Agora que é com você aí, ó. Hoje é por causa do final de semana, eu acredito. Vamos jogar sal. Pega sal aí, vamos jogar na cabeça. Vamos trabalhando, né? Algumas coisas a gente repete. Eu não sei se está travando para vocês, eu aqui ou não. Está pedindo para repetir a fórmula. Vou repetir, olha lá. Tô lendo aqui, eu tô com a minha cola aqui aberta. Tá? Guaçatonga, espinheira santa, melissa, dente de leão, mulungu, salsa parrilha e
e aí fecha com a glicerina lá, mas isso é questão da formulação, né, Cláudia? Daí para fechar a tintura. Mas a os glicerina princípios vegetal, a glicerina vegetal ela melhora a absorção aí dos princípios ativos aí dos fitoterápicos, tá? Então, isso aí fechava aqui com glicerina. Uhum. Então, ó, vegetal. essa fórmula aí, gente, melhorou muita gente tirou o omeprazol, né? Aí colocou essa fórmula e ainda melhorou também digestão. Eu digo assim que essa fórmula eu usei fígado por causa e salsa parrilha, além de fígado, pega também, melhora quem tem ácido úrico elevado, né? Então é para baixar ácido úrico. Então aquele estresse oxidativo do endotélio lá, o ácido úrico. Muito legal, gente, essa fórmula, tá? Eu uso ela com a espinheira uns 60 dias, depois eu tiro a espinheira, ou então eu peguei alguns ativos já, Cláudio, fiz separado, eu comecei a estudar essa fórmula que você passou, daí selecionei algumas coisas e foi indo. Dá para fazer bastante coisa. Não, conhecimento enorme, né? Isso, que é SP, glicerina vegetal. Depois tem as porcentagens aqui, mas eu não vou passar aqui porcentagem, mas interessou, falem com o Cláudio, até ele, se não acharem em lugar para manipular, acho que você manda, né, Cláudio? Você consegue mandar lá da sua farmácia? Consegue. Ele manda, tá? Nós mandamos aqui para o Brasil inteiro, aqui, vai via Sedex. Né? Eu tive dificuldade de conseguir que alguém fizesse para mim dessa forma, né? O pessoal não conseguia, Cláudio, fazer, ela ficava forte, não sei, o paciente não dizia que não era a mesma coisa, tá? Quando pegou a sua, por exemplo, e daí tentou fazer em outro lugar, que ficou muito, muito diferente, muito, parecia que queimava. A questão é que assim... Você tem segredos aí, hein? Tem um segredinho. Mas uma forma de tomar tintura, Vanessa, que fica muito bom, é você tomar em água morna. Você pode pegar a tintura, colocar ela na água bem morna, não fervendo. Bem morna, você pinga a tintura, mistura ela um pouco até ela dar uma esfriada e você evapora o álcool. Então melhora bastante. Né? Entendi. Mas essa formulação, quando a gente faz, a gente trabalha um pouco na redução do teor alcoólico, porque aí ela fica melhor para tomar. Né? Quem tem algum problema com álcool acha ruim mesmo. Mas a dica aí é usar água morna. Bem morna, você pinga a tintura, dá uma misturadinha com uma colher, ele vai evaporar o álcool, vai ficar parecendo um chá quente. Eu gosto muito da espinheira santa com dente de leão, que ele fica até com sabor adocicado por causa do dente de leão, e você toma uma boa, muito bom. Né? Eu, quando estou no estresse, essa época de coronavírus aí... Melissa, né, e o mulungu, que são usados para controlar a ansiedade também. E é bem interessante que algumas pessoas têm descontrole gástrico por conta de ansiedade, né, de problemas no sistema nervoso simpático. Então, é uma fórmula bem interessante. Exatamente. Aí aqui já coloca a melissa ali, ela já tem essa função também, e o mulungu também, né, pessoal? Tá? Então, é bem, bem legal essa fórmula mesmo. A partir dela, eu fiz meus estudos e quebrei, peguei... Teve uma que eu peguei o dente de leão e coloquei também o aloe vera. O aloe vera de uso interno, né? Tem o de uso externo e de uso interno. Para aumentar muco protetor. Então, para quem tem hipocloridria com lesão, com gastrite, né? Que aí a hipocloridria, ela pode provocar as lesões. Então, a pessoa tem gastrite, aí eu peguei algumas coisas aqui, coloquei o aloe vera junto, para muco protetor. Então, assim, a partir dessa fórmula, eu fui fazendo meus estudos aí. E a guaçatonga tem essa ação mucoprotetora. Tem alguém que perguntou aí se o chá tem a mesma ação. Na verdade, o chá não tem a mesma ação, porque a tintura está numa forma concentrada. Então, a ação dela é muito maior. Né? O chá também é bom, mas ele não tem a mesma ação da tintura. Tá? Sim, eu estou usando uma tintura aqui, Cláudio, não sei se você faz aí para desverminar, que é com cravo, arsênico, é aquela que o Laí Ribeiro fala muito,
né? Até eu tenho que ver aqui o nome da pessoa que desenvolveu. Santa Então depois Maria, eu vou. alguma coisa assim, não é? Então, eu tô usando, depois eu vou te passar ali, porque você manja, né? De, de fitoterapia. E eu achei que tá sendo interessante, sabe? Depois que comecei a usar, também diminuiu um pouco de compulsão. Diz a lenda que é uma tintura que pega, por exemplo, vermes que são. Você pode ter algum verme resistente, a gente sabe de várias questões nesse sentido. Então eu também uso tintura. Né, gente? Eu testo tudo em mim. É doideira mesmo. Se eu usei um protocolo novo de desintoxicação, pois eu faço. Nem que eu não tenha a necessidade. Eu faço para sentir como é, para ver se tem algum efeito chato que acontece, né? Se, por exemplo, aquele do fígado, né? Eu fiz também, mesmo não tendo pedra na vesícula, eu fiz a limpeza do fígado e vesícula. Ah, você Porque a fez a gente limpeza. fiz a limpeza. Então eu sempre falo pro pessoal assistir aí no YouTube, tem o meu canal ali, eu deixo algumas coisas bem interessantes no canal do YouTube. E eu fiz um protocolo de mega detox com os alunos e expliquei 4 detox em um período, né, curto. E aí esse daí do fígado a gente faz também. Então esse eu já sei que é chato, que no final tem que ficar no banheiro, né, pessoal? Então eu já sei que o paciente vai sentir, Tem que né? preparado, né? Tem que avisar, deu aviso, ó, é assim, esse aqui é chato, você vai, já não traz criança perto, você vai estar com fome, tá indo do banheiro. Né, o dia do sábado lá, que é o dia da limpeza, né, a gente não fica bem-humorado com fome e com diarreia, né, Cláudio? Não tem como. Aí tem muita coisa. Então, nesses detox, no final, aí é 2 quilos, 3 quilos, né? Que eu fiz assim, eu faço sempre da cumilança do final do ano, é certeza, em janeiro ou fevereiro eu vou fazer, tá? O detox aí, dessa vez eu chamei o povo, entende? Dessa vez eu não quis fazer sozinha, chamei os alunos, os pacientes, a gente fez lá em janeiro, ali final de janeiro, um mega detox, ali todo mundo junto, até criei um grupo no WhatsApp pra gente se ajudar, botar receita e coisa. E aí eu não fiz sozinho. Eu comecei a ler o livro eu esqueci o nome da autora aqui, até uma autora americana, que ela tem o detox, né? Do fígado e vesícula. Mas eu não tive coragem de fazer, não. Vai ser legal. Só pede pra mulher não incomodar no sábado, que senão é briga. Que é o dia de limpar mesmo, né? Porque os outros dias é bem tranquilo. É bem tranquilo tomar o ácido málico, enfim, ali todo o processo preparatório é bem tranquilo. O ruim mesmo é o dia do despacho. Você vai despachar tudo fora. Então, eu acho... Sim. Cravinho tem. Acho que alguém está colocando aí. Cláudio, perguntaram qual que era o seu nome completo, né? É Cláudio Reis. É Cláudio Reis de Almeida, mas na rede social tá como Cláudio Reis, né? No YouTube também tá como Cláudio Reis, né? Eu tenho um canal lá também, tem alguns vídeos que eu fiz que tá lá, fala de imunidade, fala de menopausa. Legal, Cláudio. Eu assisti um que você postou no Face esses tempos aí, mas eu tenho que ir lá no seu canal ver as coisas também. Eu adoro, sigo um monte de gente, assisto. Eu assim, ó, eu assisto um monte de gente da nossa área, por quê? Porque a gente se sente sozinho. Eu tava conversando com o Adriano, né? E a gente fala uma coisa e um monte de outros profissionais de saúde falam uma coisa desdizendo a gente. Né? Então a gente precisa pensar em acompanhar pessoas que tenham o mesmo pensamento e que estejam na mesma frequência de tratar causas, de ortomolecular, de conhecer o corpo, né? Então, essa questão, pessoal. Por isso que eu sempre trago alguém aqui, eu falo, segue, né? Segue o Adriano, segue o Cláudio, porque a gente precisa de força. Tem horas que você ouve tanto o contrário que você começa a duvidar daquilo que está fazendo, né? Na verdade tem muita informação, né? E às vezes você tem que pegar profissionais que tenham conhecimento, né? E que esteja falando de coisas que realmente vai te ajudar, né? Tem alguém perguntando aí, falando de hiperacidez na gestação, né? E aí, Cláudio, o que você usa? Depois uma coisa interessante que eu gosto de indicar aqui é o gengibre.
Sabe o gengibre, a raiz desidratada? Que você Sim. pode mascar ele. Existe no mercado um que é sal, que é o Ardrac, né? Então, não pode usar muito durante o dia. Mas de 4 a 6 vezes ao dia você pode usar o gengibre, que ele vai diminuir enjoo e Excelente. aquela gastralgia, hiperacidez. O gengibre é muito bacana para isso. Só que não pode exagerar. Mas nós vamos andando. Eu vou repetir o que eu falo da gestação, Cláudio. A gestação, gente, já que alguém perguntou, é tão importante você fazer um tratamento preparatório para a gestação, ou até mesmo quando já está gestante, você fazer uma suplementação adequada. Vocês não têm noção a diferença que dá para a vida da mulher e do bebê. Depois vários estudos, por exemplo, vitamina D, Cláudio, na gestação. Eu tive uma aluna aqui fazendo pesquisa para ver, primeiro que, assim, a maioria não solicitava esse exame para ver a vitamina D. A maioria das mulheres estava. E olha, tem estudos falando o seguinte, que crianças com que a mãe tinha vitamina D baixa tem muito mais tendência a asma, alergias de todo tipo, infecções e também diabetes do tipo 1. Você vê como que é sério, né, a imunidade da mãe, né, o valor de vitamina D da mulher. Então, eu costumo dizer assim, ó, mulheres que vão engravidar, fazer um preparo para a gestação. Se você faz um preparo, se você equilibra o teu organismo com os antioxidantes, com todas as vitaminas e minerais que vão ser importantes para o bebê, você não vai ter enjoo, tá? As mulheres que tive 2 gestantes já, né? Uma veio, ela ainda não estava gestante, ela queria engravidar, mas no segundo mês ela já engravidou, né? Então ela estava fazendo o preparo para a gestação e engravidou. E a gente estava repondo uma coisa que é importantíssima para a questão do enjoo, que é o magnésio. Geralmente as mulheres que têm mais enjoo, elas têm falta de magnésio no organismo, tá? E aí para você repor na gestação, você vai ter que tomar cuidado. Geralmente a gente não pode repor, não pode colocar fitoterápico, né, na gestação, porque tem falta de estudos. Então ela vai ter que usar o gengibre, como o Cláudio falou, como alimento, né, vai mascar o gengibre e vai ter que colocar nutracêuticos, tá? E B6, magnésio, como você falou aí, né? Sim, então eu digo que eu chamo de pacientes especiais, né? Então, assim, se eu fosse pensar hoje em engravidar, eu com certeza faria, né, um preparo para a gestação em mim, pensando não só no bebê, que a mulher sempre acaba pensando na criança, né, mas na própria mulher. Né? Eu lembro uma aula que a gente estava falando de ômega 3 e o professor comentou, acho que foi o Luiz Moreira, que foi nosso professor lá, ele comentou que existe um grande número de mulheres com depressão pós-parto porque tiveram falta de ômega 3 durante a gestação, porque a criança foi pegando o ômega 3 que estava disponível, né? Que o bebê, gente, não leve a mal, mas ele é um parasitinho. Ele suga, né? Ele vai pegar tudo que tiver de bom e de melhor, ele vai pegar. Então a mãe, às vezes, vai sair no déficit, vai terminar a gestação cansada e vai ter uma criança pequena para cuidar, né? Que vai deixar. Eu tenho 2 pacientes que vieram assim, totalmente em esgotamento, gente, mineral, tudo esgotada, porque tiveram um bebê, estava com 1 ano e meio, engravidaram de novo, né? E não tiveram nem não teve o preparo, porque eu falo, né? Quando a pessoa comenta comigo que está tentando engravidar, eu falo, então a gente precisa preparar o teu corpo para a gestação. E aí tem uma lista de vitaminas e minerais que tem que tomar, tá? Para preparar para a gestação. O bebê não sabe que a mãe não está suplementando, o bebê não sabe que a mãe não está se alimentando direito, né? Ele vai puxando tudo que ele precisa. A necessidade está sendo atendida, né? Agora a mãe está ficando em déficit, né? Aí ela precisa suplementar, precisa se preparar, né? E aí a pessoa entra em depressão pós-parto, às vezes, e não sabe nem porquê, né? Depressão pós-parto é uma coisa, né? O povo considera assim, é normal, pode
sai além Exatamente. que tudo que vai além disso é que vai gerar doença, né? Porque o teu corpo trabalha Exatamente. com equilíbrio. Ele só vai ficar doente, você só não vai produzir serotonina se você não tiver os nutrientes adequados para produzir serotonina, né? Exatamente. É, E, então, e essa questão, até a Rose falou aqui, né? A Rose é minha aluna aqui, ó, a doutora Rose. Ela falou, e o autismo? Eu falo assim, ó, mais um tipo de paciente especial também que a gente precisa fazer o rastreio e suplementar. E autismo tem algumas coisas que a gente já conhece, né? Que tem que evitar o glúten, por exemplo, é extremamente maléfico. Então, às vezes a mãe não sabe, tá lá dando trigo para a criança, açúcar extremamente prejudicial. Aquela agitação que ele tem, né? voltamos aí. Né? E assim, é difícil depois que a criança, e ela tem 14 aninhos, então é difícil depois que a criança pegou um hábito, lá desde bebê, de comer muito açúcar, né? E o trigo, para você tirar daí dessa criança, porque agora que os estudos estão bem reforçados aí na questão do açúcar. Essa criança, ela não toma água, Cláudio. Nossa. Ela não bebe água, porque a água não tem gosto, tem que dar coisa doce para Não ela. aprendeu o paladar, né? O paladar não aprendeu. Ela desde só pequeno. toma suco, então você imagina, né? Frutose, né? Ingestão de frutose, que também é um problema, né? Beijo, tá. Eu vou repetir, ó. Sim, tá travando hoje, Ingrid. Né, segunda e terça foi uma maravilha, só porque tem muita coisa pro Cláudio ensinar aqui que o negócio não deixa a gente falar. Mas tem assim, ó, essa questão da serotonina, né, uma pergunta aqui, eu não sei se o pessoal chegou a ouvir a pergunta, por que os médicos insistem em aumentar o antidepressivo sem se preocupar com a síntese de serotonina? Tá? Então eu digo o seguinte, não existe essa cultura de você pensar em bioquímica na alopatia. Não existe um fármaco que aumente a síntese de serotonina. Então, se não existe um fármaco, né, aí eu não vou acabar não conhecendo lá na graduação, porque a graduação ela é formatada para você indicar ou prescrever medicamentos. Sim. E a bioquímica, ela é uma matéria que você vê lá no primeiro ano, certo? E não é uma bioquímica aplicada. É uma bioquímica superficial que explica os metabolismos, mas não relaciona isso com as doenças e muito menos diz que se você equilibrar a bioquímica, você pode tratar uma doença, você pode tirar sintomas, voltar, né, para o equilíbrio e resolver um problema. Então, a gente não tem como esperar isso de uma pessoa que não fez uma pós, que não tem a visão integrativa, que não é ortomolecular, que não tem, né, Cláudia? É assim mesmo. Eu falo muitas vezes aqui para os meus clientes, assim, que muitas vezes você vai no profissional, você tem uma agulha no dedo, ele te dá uma dipirona para tirar a dor. Mas ele não tira a agulha do seu dedo. Aí não tem jeito, passou efeito da dipirona, vai voltar a doer de novo, né? Na verdade, você tem que ir lá. O profissional hoje, isso está mudando um pouco, espero que mude mais, né? Mais profissionais começam a enxergar o ser humano como um todo, né? Para entender por que ele está com aquela dor, por que ele está depressivo, né? Eu sempre costumo pegar o paciente, que às vezes a gente vai conversar algum sintoma mais complexo, às vezes eu sempre faço uma pergunta para ele assim, o que aconteceu na sua vida que você começou a ter essa alergia, essa coceira? Olha, muitas vezes você desmonta o paciente, ele começa a chorar na sua frente, né? Porque teve uma situação lá atrás que ele entrou em desequilíbrio e aí veio a doença, né? Então, às vezes o profissional não enxerga isso, ele chega lá, olha, eu não estou dormindo, leva um diazepam para casa, tchau, né? Isso não vai resolver o problema dele, vai criar outros, vai piorar. Vai criar outros, vai piorar a memória, né? Você sabe que os benzodiazepínicos, é triste, gente, a gente tem muito por fazer, por isso que eu estou trazendo tanta gente boa aqui, pessoal, para vocês falarem assim, a professora Vanessa é meio sozinha, acho que
Imagina um farmacêutico que fica falando para a gente estudar ortomolecular, para a gente estudar bioquímica, para a gente tratar as causas. Então, eu estou trazendo pessoas, para vocês verem, gente, que tem mais pessoas que estão prestando atenção e estão fazendo a diferença. E o bom, né, é que a gente tem um mercado aí aberto, uma lacuna, eu digo assim, sempre para os meus alunos, as pessoas têm uma lacuna na sua saúde, elas têm uma dor que só a gente pode resolver. Porque ela, por mais que ela tenha o médico dela de preferência, se ele tiver essa visão alopata, ele vai deixar a desejar na bioquímica. De repente ela faz um exercício físico, de repente essa pessoa tem um nutricionista que regula a sua dieta, mas alguém precisa ter a visão da bioquímica para ajudar esse paciente, porque enquanto ele não regular a bioquímica, vai ficar devendo, a saúde dele não vai estar em equilíbrio. Com certeza. Tá? Então a gente acaba sendo isso, e o que eu quero dizer, né, Cláudio? Que a gente é essencial. Desculpa, né? A gente é protagonista, tá? Muitas vezes, Vanessa, às vezes a gente vai atender o paciente aí, às vezes não é nem ele parar de tomar um medicamento psicotrópico, ele às vezes reduzir ou até tirar, né, a longo prazo, que às vezes você também está tomando uma medicação que você não pode parar de tomar ela, mas o suplemento, o nutracêutico, faz com que você utilize desse psicotrópico, porque também ele é importante, né? Mas acontece uma coisa na sua vida que eu falo com meus clientes aqui, eu falo assim, ó, isso é uma bengala para você passar essa tempestade, mas você não vai viver, não tem uma sentença, ó, você vai tomar pro resto da vida essa medicação. Não é assim que funciona, né? Então, mas só que às vezes o prescritor, ele volta na consulta e ele dá outra receita, ó, repete, né? Mas aí... Sim, é porque aí você não deu aquela condição para o teu corpo se equilibrar, você precisa dar a condição. É o que eu digo. Quando eu pego um paciente polimedicado, e eu tenho alguns, porque tem pacientes idosos, paciente cardiopata, eu não vou chegar lá e falar assim, ó, agora vamos tirar os seus medicamentos. Não. Eu preciso que ele comece a fazer o tratamento, que ele comece a mudar alguns hábitos, que a gente também faz muita educação em saúde, né? Um dos pilares da ortomolecular são os hábitos de vida, porque não tem como você ficar 100% nunca se os seus hábitos são péssimos, são ruins. Então você começa a fazer aquela mudança, e aí você diz assim, ó, o dia que o teu corpo tiver com as ferramentas certas, que ele tiver o material que você está dando para ele se consertar, se autorregular, você vai ver que você pode até começar a reduzir o medicamento, e muitas vezes quem vai fazer isso é o próprio médico. Eu tenho pacientes cardiopatas que reduziram, estava tomando 3 antipertensivos, está tomando um só agora, né? Tomando as fórmulas, equilibrando. Ah, mas não é trocar medicamento por fórmula, não dá na mesma? Não, né, gente? Nós estamos falando de nutriente. Nós estamos falando de uma coisa que é importante para o teu corpo funcionar como um todo. E o medicamento, ele é uma coisa química que vai gerar um estresse oxidativo no teu fígado para ser metabolizado e que ainda vai gerar efeitos adversos, muitas vezes inconvenientes, que o paciente sofre com os efeitos adversos. Então, o mínimo de medicamentos é o que a gente deseja. É quando não dá mais, é quando o corpo já fez uma fibrose, é quando a coisa já não tem mais como se autorregular, e aí você tem essa ferramenta. Agora, enquanto o teu corpo conseguir a resposta, não tem... E é o contrário o pensamento, né, Cláudio? Primeiro o pensamento é dar o medicamento, né? Com certeza. Então, outra coisa, existem uns pilares aí, né? Que o suplemento, o equilíbrio do metabolismo, ele está envolvido outras coisas, né? Está envolvido atividade física, está envolvido uma alimentação melhor, né? Tirar açúcar, né? Que açúcar não faz bem para ninguém, na verdade, né? Deixa o teu metabolismo inflamado. Eu sei que dói, pessoal. Doeu para mim também. Mas você vê como você melhora quando você tira açúcar, quando você reduz glúten ao máximo, né? O açúcar, quanto mais você tirar, melhor é. E principalmente hoje, né? Nesse período de pandemia, onde você não pode estar inflamado, né? E o açúcar é altamente inflamatório, né? Sim, Cláudio, eu falei disso ontem na live, você acredita? Eu fiz uma live sozinha para falar assim, o que você está fazendo na quarentena, né? Porque as pessoas estão tudo em casa. Sim. E o que elas estão fazendo, Cláudio? Elas estão se preparando para o corpo
fortalecendo o sistema imunológico para quando tiver que, né, trabalhar e correr risco. Vai voltar. Não, elas estão comendo bolo em casa. Nossa, bolo, Coca-Cola, bebida alcoólica, Cláudia. É isso isso que faz aqui na que tá quarentena. acontecendo isso, Vanessa. Né? Você vê o povo tirando foto assim com uma cerveja, com uísque na mão, assim, quarentena. Né? Tipo assim, destruindo o corpo para quando vier o tal do vírus do mal me detonar. Então, né? é muito pior, exatamente. As pessoas têm que ter consciência. Tá de quarentena, vão fazer uma atividade física, mesmo que em casa, alguma coisa. Hoje tem o YouTube aí, ó, que tem um monte de coisa lá. Tem um pessoal que joga lá exercício. Você pode ir lá e fazer, tem muita coisa de graça. Você não precisa nem gastar. Sim, eu tava fazendo, eu tenho um jump aqui, aquela caminha elástica, né, em casa. Eu tava fazendo com o professor lá, ele botava as músicas lá e eu pulava junto. E é gostoso. Não posso jogar vôlei, né, gente? Eu tô em depressão por não jogar vôlei. Eu já tô bem deprimida. Aqui, ó. Aí eu tô falando em pudim aqui, né? Pudim eu vi várias, viu? Várias fotos de pudim. Que delícia. É, o Cláudio né, Cláudio? Tem que amar muito a si mesmo, né? Pra gente
querem atuar nos seus consultórios. Teve alguém que perguntou antes se terapeuta pode atuar. Tem sim como atuar na orto, só que tem uma carga horária. Então tem um módulo só para aprender esta visão lá no curso. Aí o módulo de raciocínio clínico, que a gente aprende a montar os tratamentos de forma individualizada. E ainda um módulo de dicas, onde eu fico falando para vocês como é o dia a dia, quanto eu cobro nas consultas, quanto tempo